como a redenção do corpo. Romanos, capítulo 8, verso 23. Ele diz, e não somente ela, ele falou antes que a natureza geme. Ele diz, não somente ela, a natureza, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Não quer dizer que a adoção ainda não aconteceu, mas um aspecto final disso, que é a redenção do corpo, ainda não aconteceu. Do que a Bíblia está falando? O apóstolo Paulo diz de uma maneira muito clara em 1 Coríntios 15, logo depois de falar de trazer a imagem do Senhor, a gente percebe, a gente leu do versículo 45 ao 49. A partir do versículo 50, que está na continuação de reproduzir a imagem de Jesus, a Bíblia diz, isso afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Esse processo que o Senhor Jesus começou de vitória sobre a morte será consumado. Quando? Por ocasião da sua vinda. E quando a Bíblia fala de santificação progressiva, ela sempre está apontando para a expectativa que nós devemos ter para esse dia. E o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Por ocasião da vinda do Senhor, nós teremos o desfecho da redenção. Aqueles que já morreram, que já dormiram no Senhor. 1 Tessalonicenses 4 diz, vão ressuscitar primeiro. Depois os vivos que não passaram pela morte serão todos transformados. Ele diz, porque sem a transformação do corpo, ninguém herdará o reino de Deus. Isso vai te fazer sentido quando você conecta o que ele está falando da imagem do Senhor aqui, em 1 Coríntios 15 com o corpo, com o que Paulo fala em Filipenses 3, 20 e 21. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Irmão, esse aspecto nós não vivemos ainda. Eu sei que é uma briga teológica enorme em torno da questão de duas naturezas. Mas a verdade é que Jesus diz, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ele não falou que o novo nascimento anulava os efeitos do primeiro. Ele estava dizendo que o impacto da segunda experiência poderia sobrepor a primeira. Não significa que eu e você, porque nascemos de novo, deixamos de ter uma inclinação ao pecado. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que o seu espírito nasceu de novo, foi recriado. Foi ali que você nasceu de novo. Agora, a gente confunde isso, irmão. A sua transformação não foi no corpo. Se o camarada se converteu e estava com problema de peso, não emagreceu tudo da noite para o dia, porque converteu. Porque a mudança não é no corpo. Se estava como a gente, depois de uma certa idade, começa a tentar esconder os buracos da cabeça, puxando cabelo de um lado para o outro, não apareceu cabeludo do outro dia, porque a transformação não foi no corpo. Ela também não foi no nível da nossa mente. Menino converte antes do vestibular, irmão, não ficou mais inteligente para passar no vestibular porque converteu. Porque o novo nascimento também não foi aqui. Se ele era ruim de cálculo antes, vai continuar ruim de cálculo depois. Aonde se deu a mudança? No nível do nosso espírito. Ele foi recriado. Agora, Tiago escreve, e ele fala que nós precisamos receber com mansidão a palavra em nós implantada. Ele está dizendo que nós já fomos gerados, nascidos de novo. Ele diz, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essa palavra traduzida, salvar, aqui ela dá a ideia de restauração. Um processo agora começa de levar eu e você a termos a nossa mente, pensamentos, emoções, se ajustando aos princípios de Deus e à imagem do Senhor Jesus. E o corpo, Paulo diz, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão. Eu vi uma frase ainda na minha adolescência, da irmã Valnice Milhomes. Ela dizia, a carne não converte, tem que ir para a cruz. Pelo negócio não converte, irmão. Você vai ter que subjugar. O seu espírito nasce de novo, sua alma precisa de restauração, seu corpo tem que ser subjugado até o dia que seja plenamente transformado. Se a gente não entender nessas etapas, nesses processos, nós vamos bagunçar as coisas no meio da santificação. Eu não vou olhar para trás, para absolutamente nada da minha vida antes de Cristo e achar que isso me atrapalha de entrar na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que pelo sangue de Jesus nós temos ousadia para entrar lá.
Então, irmão, não tem passado, isso tudo foi zerado. Agora, não significa que a perfeição foi alcançada. E não significa que porque eu nasci de novo, que não exista luta alguma contra o pecado. Eu tenho ouvido gente dizer isso hoje em dia. Se você nasceu de novo, não tem que lutar contra o pecado. E digo, como não? A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, na vossa luta contra o pecado, ainda não resististe até o sangue. Quem foi que disse que não tem luta? Porque a sua carne não viveu essa transformação. E a gente faz uma bagunça do novo nascimento no nível do Espírito, como se algo tivesse acontecido no nível da carne. Nós temos que subjugar a carne. Nós temos que sujeitar a nossa alma, a nossa mente, a um processo de renovação da palavra, de governo do Espírito Santo em nós. Agora, o plano e o projeto de Deus é que a gente viva a vida de santidade.